Olá, bem-vindos! Estamos mais uma vez aqui, prontos para entregarmos um consultório de família. Portanto, é para você, família, amigos, queridos, que estão sempre aqui com a gente na Novo Tempo. Ou você que está chegando agora, conhecendo a gente, fique muito à vontade. Aqui é um espaço para a gente falar de família, de relacionamentos, de saúde emocional, para falarmos daquilo que a vida pede para a gente parar um pouco e prestar atenção. Hoje nós vamos falar sobre traumas e a relação dos traumas com a nossa fé, com a religião ou a religiosidade de cada um de nós. Já parou para pensar que a nossa bagagem de vida, as nossas dores, as nossas feridas, o que nos traumatizou pode impactar a nossa visão a respeito de Deus, a nossa visão ou entendimento a respeito da fé, da espiritualidade? É para se pensar. Muitas pessoas têm medo de Deus, muitas pessoas têm dificuldades de crer em Deus, muitas pessoas têm dificuldade até mesmo de acreditar que possa haver alguma necessidade ou utilidade na religião, ainda que sinta falta de alguma coisa que preencha o seu vazio e ela nem sabe o que é. Tem dificuldade em orar, em pensar em algo do sobrenatural ou coisas assim. Como também há aquelas pessoas que têm um outro extremo da relação com a fé e que muitas vezes desconsidera também conhecer a si mesmo e ver que o que acontece aqui dentro da gente pode interferir diretamente nessa minha linguagem com o transcendente. Os traumas e a relação com a fé. Esse é o tema do programa de hoje. E eu quero a sua participação, claro, durante todo o programa, para nós conversarmos e entendermos melhor sobre esse tema com a minha convidada de hoje, que está concluindo o seu doutorado em psicologia, trabalhando especificamente sobre o trauma e abusos sexuais. E nos seus estudos, ela tem descoberto uma série de questões que, como a de hoje, a proposta de hoje, ela vem elaborar aqui comigo e com você. Produção, ela já está com a gente? Já posso chamar? Enquanto isso, eu convido você a participar com a gente e mandar a sua pergunta. Inclusive, já tenho aqui uma convidada, diz assim, olha, ou melhor, uma seguidora nossa lá no Instagram, a Lourdes, ela diz, sim, é verdade, eu fiquei presa muitos anos com os meus traumas. É isso. Eu espero você, deixe a sua mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Nós estamos ao vivo, transmitido por lá também, para facilitar que você entre em contato com a gente e traga aquilo que está incomodando ao seu coração e aproveite essa oportunidade. Lembrando que esse é um programa de televisão, não é exatamente uma consulta, também não é exatamente uma palestra. Eu vou fazer intervenções, vou trazer as perguntas, vou comentar, vou tratar aqui como num bate-papo entre eu, a apresentadora, e a convidada do programa de hoje. Quem quiser uma palestra ou entender mais profundamente a respeito do tema, nós vamos convidar a que você siga a profissional convidada de hoje, que é extremamente qualificada, extremamente preparada e que está nas redes sociais, no Instagram, fazendo lives, respondendo perguntas. Fique muito à vontade. Mas aqui no programa não é uma palestra. Nós vamos discutir a questão, aprendermos juntos, mas eu farei as intervenções necessárias, trazendo especialmente as perguntas que aí de casa você manda para mim. Isso para que você não fique com aquela sensação, Darleide, deixa ela falar, deixa ela dizer. Não é uma palestra, é um momento de perguntas e respostas para provocar você a continuar estudando mais e procurar especialmente entender melhor o tema com a doutora Sandra Barilles, que eu chamo para cá agora. Vem para cá, doutora Sandra, eu já estou te chamando de doutora porque eu sei que o seu doutorado já está concluindo e você será aprovada, tenho certeza, porque você é excelente. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida. E amém por isso, né?
Que Deus abençoe, que assim seja. Tenho certeza. Sandra, você chegou a esse tema que nós vamos discutir aqui hoje, justamente no seu tempo de doutorado. A Sandra foi professora universitária durante muitos anos, já é mestre e agora o seu doutorado, e além de psicóloga clínica, palestrante, enfim, extremamente preparada. O que te chamou a atenção ou o que te trouxe até aqui ao tema de hoje, sobre os traumas e a relação com a religiosidade, com a fé, com Deus? Pois bem, Darleide, eu iniciei um trabalho tentando estudar de forma mais específica o trauma do abuso, o abuso sexual. Pensando neste adulto, né? Quando a criança passa pelo abuso sexual, o que acontece no psiquismo deste adulto? E ao desenvolver esses estudos, eu acabei descobrindo que o trauma do abuso, ele é um dos piores traumas que pode acontecer para a humanidade. Ele está entre os traumas difíceis. Os traumas difíceis, eles são 4, basicamente. São os traumas de guerra, o abuso sexual, o terrorismo do sofrimento e as punições passionais. Estes são os 4 piores tipos de traumas. Mas o trauma do abuso, ele está entre os piores, eu diria assim. Você pode descrever, Sandra, ainda que rapidamente, claro, o abuso sexual fica fácil de a gente entender, os traumas de guerra também já é mais fácil de a gente entender do que se trata, mas você citou outros 2. Você pode pincelar rapidamente para a gente entender do que se tratam os demais traumas? Perfeitamente. O terrorismo do sofrimento é quando a criança passa por abuso físico, ameaça, né? Essa criança, a forma de educar, de lidar é com ameaças, chantagens e com o abuso físico, né? Então, isso é o terrorismo do sofrimento. Você coloca a criança numa situação de sofrimento. O trauma de guerra também vale ressaltar que nós vamos pensar em adultos que foram para a guerra e voltam com estresse pós-trauma, mas não se trata disso. Nós vamos pontuar que são crianças que estão em países nesse momento, que passaram situações de guerra. Então, hoje nós temos isso na Síria, na Etiópia. Tivemos no passado a prisão, por exemplo, de Auschwitz, e ali nós tínhamos muitas crianças. Algumas sobreviveram, e o psiquismo dessas pessoas passaram a ser estudados mais tarde, né? Por quê? Porque nestes traumas difíceis, nós vamos pensar que ele precisa ocorrer na infância até por volta dos 8 anos de idade, mais ou menos, porque é um período de formação psíquica. Esse tipo de trauma, quando ele ocorre mais tarde, ele é terrível, mas não tem a mesma gravidade no aspecto de interferir na formação do psiquismo. E o trauma das punições passionais se trata aquelas pessoas que usa a criança como se ela fosse adulta. Aquele casal que está brigando, por exemplo, e o pai desabafa com a criança os problemas que ele tem com a mãe, né? Ele usa a criança como se ela fosse o psicólogo, o confidente ou a mãe. E aí também cabe as chantagens, né? Obrigar a criança a alguma ação através de chantagem emocional e tratar essa criança como se ela tivesse condições, defesas, para compreender a vida do adulto. Muito importante cada uma dessas colocações e nos trazer um entendimento sobre o ambiente familiar, pensando do ponto de vista da criança, ou no que está sendo oferecido à criança, né? As punições, os gritos, as violências, isso que muitos chamamos e ainda continuam
chamar de educação, de por meio da punição, da briga, da violência, ou os pais que fazem esse tipo de movimento de trazer a criança para ser como um pequeno adulto que poderá ouvir e entender as suas demandas de gente grande, sendo que ela está ainda descobrindo a vida, não tem noção do que está acontecendo. Enfim, os registros causados, as marcas que ficam, as feridas, e daí então nós vamos entender melhor os traumas. Eu quero te ouvir, ainda que também possa parecer, Sandra, que todos nós já entendemos o que é trauma, né? Você pode dar a conceituação, mais uma vez, do que se trata o trauma? Qual é o conceito disso, para ficar mais claro, ainda mais claro, para quem está nos assistindo agora? Ok, eu não ouvi a tua última palavra, que seria o que você gostaria que desse o conceito. Eu estou pedindo a conceituação do trauma em si, só para a gente partir para os ok. próximos aspectos e irmos entendendo o desenvolvimento aqui da proposta do programa. Conceitua para a gente, por favor. Ok, eu gosto de pensar no trauma de uma forma bem simples. É uma ferida que não cicatriza, uma ferida psíquica, né? Vamos ver aí algo que é maior que aquele indivíduo pode suportar naquele momento. E quando nós pensamos no trauma em relação à criança, ela está em desenvolvimento da personalidade, da identidade. E esse trauma, neste momento, essa ferida, até por volta, eu digo por volta dos 8 anos de idade, porque esse é o momento da puberdade, é o momento que o psiquismo já está um pouco mais estruturado. Então, quando essa ferida ocorre durante esse período, vai impedir um desenvolvimento psíquico de forma saudável. Essa ferida. E em que momento você, no seu estudo, na sua pesquisa, você esbarrou com a culpa relacionada ao trauma? Perfeito. O que acontece é o seguinte, o trauma, ele é sempre provocado por outra pessoa, ele é provocado por outro, ok? E o que vai acontecer? Essa criança, vamos pensar no trauma do abuso, para isso ficar bem mais simples, para a gente entender. Vamos entender que o que é o trauma do abuso? Eu acho que aí tem um conceito interessante também. Quando nós pensamos no trauma do abuso, você pensa numa relação sexual com a criança, numa penetração, algo assim. Mas, na verdade, o trauma do abuso, ele é muito mais amplo do que isso. A criança, ela possui a linguagem da ternura. Ela compreende as relações interpessoais, ela compreende o mundo através de uma linguagem de ternura. O adulto, ele compreende através da linguagem da paixão, linguagem do erotismo. Qualquer ação do adulto sobre a criança que tire a criança da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo de forma brutal, provocou a possibilidade traumática. Para isso ficar mais claro, vamos pensar numa borboleta que está se desenvolvendo ainda no casulo, e eu tiro essa casca e jogo essa borboleta na tentativa de que ela saia voando e tenha vida, né? Então, o que acontece? Eu estou trazendo algo que essa criança, ela não tem condições de lidar com esse conteúdo, ela não tem condições de compreender tudo isso. Ela entra num conflito e não tem defesas contra isso que está acontecendo neste momento. Então, a linguagem da paixão, ela precisa acontecer, mas de forma lenta, pausada, ao longo dos meses, dos anos. Mas quando ocorre qualquer situação em que, vou dar aqui um exemplo, tá? O pai está dirigindo um carro e a filhinha está sentada ao lado, indo para a escola.
o pai leva a mão e coloca a mão entre as perninhas dela e começa a fazer um carinho na coxa, na altura em que a criança começa a sentir um pouco mais de algo diferente. Ali ela já foi tirada da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Então, nesse momento, ela não possui defesas, não possui condições psíquicas de compreensão do que está acontecendo. Então, ela leva aquele impacto. Este é o primeiro trauma. É quando a criança é retirada da linguagem da ternura e jogada na linguagem da paixão. É o primeiro impacto. A criança, ela fica sem compreender o que está acontecendo, não consegue ter uma reação, mas num segundo momento, ela vai pedir um socorro. Talvez ela não chegue e fale: mãe, está acontecendo isso. O meu pai passou a mão em mim desta forma. Mas ela sempre conta, mesmo que seja um pouco mais agressiva, um pouco mais arredia, ela vai demonstrar que algo está acontecendo. Quando essa mãe, na maioria das vezes, ignora, não protege, não olha, não ajuda a significar, não conversa sobre o assunto, não oferece proteção, nós vamos falar que nesse momento houve uma desmentida. E a criança, nesse momento dessa desmentida, ela se volta para o abusador, porque é o único que sabe o que está acontecendo. Então ela olha para o abusador do tipo: eu não estou louca, né? Isso está sendo ignorado, mas aconteceu. Quando a outra pessoa, a segunda pessoa, ela não protege, nesse momento, ela se vê como um ser humano não passivo de ser protegido. Como se houvesse uma falta de amor, como se ela não tivesse importância. Aí já começa uma ideia de quem eu sou, no sentido de que se está acontecendo algo ruim, eu tenho uma certa cumplicidade com isso. Mas é pior que isso. Quando ela volta para o abusador, se ele não é um psicopata, porque no olhar do psicopata não tem culpa, mas de qualquer outro ser humano haverá culpa quando está fazendo algo errado. Ela olha para o olhar do abusador e ela vai absorver, ela vai introjetar o olhar de culpa do abusador. E a culpa do abusador passa a ser culpa dela também. E tem aí alguns outros momentos. A criança já saiu da linguagem da ternura e agora está na linguagem da paixão. Nesse outro momento, muitas vezes, na maioria das vezes, esse adulto é o único que dá atenção para essa criança. É o único que toca nessa criança. E aí o que vai acontecer? Ela sai de uma posição passiva de linguagem da ternura para uma posição ativa de linguagem de paixão. Então eu tenho aquela pessoa que me diz: a primeira vez que eu fui na casa da minha amiguinha brincar, eu achava que a minha amiguinha estava lá. Mas na segunda vez, eu já sabia que ela não estava. E já sabia que o pai estava sozinho. E fui. Então eu sou culpada. A primeira vez que o pai da amiguinha me tocou, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas na segunda eu fui, já sabendo. Por quê? Foi sabendo. Porque ela sai da condição passiva para a condição ativa. Um segundo momento para a internalização da culpa. E isso é, acho que assim, um dos aspectos mais graves, não é, Sandra? Você me escuta bem? Está bem a conexão? Eu te escuto bem, eu te escuto bem. Que bom. Eu acho que esse é um dos aspectos assim, de maior gravidade, né, que envolve a criança abusada, que é agora essa relação com o abusador,
que dentro de um emaranhado de sentimentos, de emoções, de envolvimento, de superioridade do abusador sobre ela, da autoridade, digamos, por ser um adulto e ela uma criança, essa relação que se cria nos moldes que você está descrevendo, com o passar do tempo, também ela vai identificar algum sentimento de prazer, algum sentimento de isso é ruim, mas isso também é bom, porque ela está sozinha, né? Ela não tem o protetor, ela não tem a mãe, ela não tem a cuidadora. Então é ruim, mas é bom, porque tem algo aqui. E isso é o que vai matar por dentro depois, vai rasgar a alma de quem foi abusado, que é assim, como é que pode? Eu gostei, como é que eu não gritei? Como é que eu não reagi com nojo, com raiva? E ela passa a ter esse sentimento de culpa que foi angariado lá atrás do outro culpado, do verdadeiro culpado, e ela vai adoecer cada vez mais. Isso é muito triste, Sandra, muito triste. É muito triste. E você faz uma colocação fantástica, porque o nosso corpo, ele vai responder como um reflexo. E se essa criança, ela é saudável e ela for tocada, ela vai sentir prazer, porque ela é saudável. Não porque ela é uma pessoa horrível, mas é impossível de haver um toque e não haver prazer. E aí você toca numa questão extremamente importante, Darleide, que a gente chama de progressão traumática. Então, a criança ela passou por todo esse trajeto, e aí vem o que a gente chama de progressão traumática, é o que vai acontecer depois do trauma. E, essa criança que uma vez passou pelo primeiro abuso, saiu da linguagem da ternura, entrou na linguagem do erotismo, em função da ação de um adulto, ela entra numa postura de submissão. Ela não consegue mais se defender. Ela não se defende, não é porque ela não quer, ela não se defende, é porque ela não consegue. E é essa postura de submissão que fará com que as pessoas que estão ao redor e que são abusadores percebam que pode abusar, que ela não tem defesa. Então, por isso é muito comum que uma pessoa ela foi abusada a primeira vez, ainda durante a infância, ela continua sendo abusada por outras pessoas, por outros personagens, por causa da posição passiva, por causa dessa submissão. E algumas pessoas falam assim, eu costumo atrair abusadores como um imã. Mas não é porque ela atrai, é porque a postura de submissão mostra para os abusadores que ela não possui defesas. Uau, muito E bom. nessa progressão traumática ainda tem uma questão grave, né? Ela pode achar que a criança, uma vez abusada, Darleide, ela começa a achar que ela já é adulta, que ela pode formar uma família, que ela pode ter filhos, que ela pode se casar aos 12 anos. E aos 12 aninhos, facilmente, ela é abusada por um homem de 30, porque ela acha que ela é namorada dele. Entendi. E é verdade... E não conhece simples. Sim, e é verdade, Sandra, que meninas abusadas, ou meninos também, enfim, crianças abusadas, elas podem, nesse processo, né, do desenrolar do trauma, vir a ser alguém que tem uma tendência muito grande para uma sexualidade desenfreada ou para um nojo eterno, uma repulsa de tudo que seja da ordem da sexualidade, né? Tem esses extremos, esses polos, assim, para os quais uma criança abusada, crescendo, possa ser levada para um lado ou para o outro. Lembrando para você aí de casa que eu estou conversando aqui com a doutora Sandra Barilles, que é psicóloga, está concluindo o seu doutorado, já estou chamando de doutora mesmo, e ela trata da questão justamente dos abusos sexuais, e nós escolhemos para trazer aqui para você a repercussão do trauma
que fica do abuso sexual, mas que cabe também para outros traumas, para, a partir de agora, nós começarmos a pensar sobre o que esse trauma tem a ver, ou estes traumas têm a ver com a sua fé, ou com o desenvolvimento da sua fé, com a sua relação com Deus. É aí que nós queremos chegar no programa de hoje, porque isso interfere muito, mas muito mesmo, na sua relação com a espiritualidade. Já parou para pensar nisso? Então eu continuo aqui. Tem tempo, produção? Tem 2 minutinhos? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou oferecer para você o nosso curso sobre saúde, sobre família, sobre relacionamento, que trata também sobre sexualidade, trata sobre saúde emocional. Eu ofereço para você a revista Entre Família e chamo você para entrar em contato com a gente agora e pedir a sua revista. Está aqui comigo, já posso mostrar? Posso mostrar? Muito bem. Então, que é aqui comigo a revista Entre Família. Para quem nunca viu e ainda não pediu, essa é a oportunidade de você entrar em contato. Entre Família agora, peça sua revista, é um manual de estudos. Mostra aqui de novo, produção, só para o pessoal me ver folheando aqui, ó, que tem muitas lições, são muitos temas abordados para você nessa revista e ainda tem para cada lição, pequenos vídeos que você vai poder acessar pelo seu QR Code e nós ali oferecemos para você um resumo de cada capítulo com muito carinho para você. Entre em contato com a gente pelo número 0 Operadora 12, que é o nosso telefone em horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou acesse a sua rede social, o WhatsApp, e manda para a gente também o seu pedido. Anota aí, o DDD é 12. Número 98244-4449, 98244-4449. Não precisa pagar nada para receber a sua revista em casa. Nós apenas vamos fazer o seu cadastro, obviamente, para termos o seu endereço postal. Nós enviaríamos para você de presente. É mais uma ferramenta de estudo, de aprendizado, para você individualmente, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, é para os solteiros também, é para você aprender sobre a vida e as relações humanas. Combinado? A gente espera você logo depois do intervalo para continuarmos falando sobre traumas, abusos e a sua relação com a fé e o próprio Deus. Até já! No programa de hoje, nós estamos falando sobre abusos, traumas e a relação destes traumas com a fé, a espiritualidade, com Deus. E aqui, lendo alguns comentários, pessoas descrevendo das suas dores, como a Gabriela diz, eu tive um trauma na minha infância e o que fazer? Nós ainda vamos falar disso no programa, o finalzinho dele. A última questão que nós vamos tratar é que soluções, que medidas nós podemos tomar. Araújo Rose diz, minha filha tem 16 anos, está indo à psicóloga e também descreve dores traumáticas. É um processo, né? Ela quer estudar, ser alguma coisa só para dar orgulho para os pais, mas ela nem sabe o que acontece com ela. Calma, no processo terapêutico isso vai ser identificado. Se o processo com a terapeuta com quem ela estiver agora não alcançar daqui a algum tempo, ok, mas por enquanto é assim mesmo, é devagar, se aprofundando, é dia após dia, processos de terapias não acontecem assim no estalar de dedos. Vamos com calma, tá? Se está com uma boa profissional, confie, vai dar tudo certo. Alguém que nos escreveu anonimamente diz, sofro muito com traumas de abusos na infância e não consigo me concentrar nem orar. A Sandra já vai falar mais pontualmente sobre essa questão, tá bem? A Lilica Corrêa diz, eu tive uma infância no meio de agressões, alcoolismo e até hoje sofro com as consequências. Mas vamos ainda ter esperança. Vamos ouvir a nossa convidada de hoje, doutora Sandra Barilli. Ela está participando com a gente para justamente nos fazer entender o que pode ser feito apesar desse processo, dessa ferida aberta, desse trauma causado até aqui. Doutora Sandra, vem para cá, continua com a gente e agora eu quero entender a partir daquele ponto do qual nós falávamos sobre a culpa. Essa culpa pode vir a tornar-se algo patológico, vai adoecer
psiquicamente esse indivíduo que já está machucado desde muito tempo. Identificando essa culpa, fale-nos mais, ou para entendermos melhor, e já engata que isso vai ter a ver com o entendimento desse indivíduo com Deus e a fé. Muito bom, querida. A Lourdes, no começo do programa, ela teve uma fala muito interessante, o trauma aprisiona. Por que que ele aprisiona? E é isso mesmo, Lourdes, o trauma aprisiona. Por quê? Porque durante todo o processo, na infância do abuso, vai absorvendo, vai desenvolvendo o psiquismo com toda essa culpa. Mais tarde tem o que a gente chama de progressão traumática. Na progressão traumática, muitas escolhas, muitas atitudes, muitas reações em função também do abuso. Quando essa pessoa agora está na vida adulta e começa a buscar alguma consciência e até pensar na relação com Deus, e ela olha para a própria história, ela acha que todas as reações, os comportamentos, têm a ver, na verdade, com uma escolha dela. Ela acha que aqueles comportamentos definem quem ela é. E ela não sabe que tudo isso foi em função do trauma. Então, ela vai lembrar de algum aborto, de alguma relação sexual não apropriada, de comportamentos e até, como disse a Darleide ainda há pouco, das lembranças da infância, onde pode ter havido até um certo prazer, uma certa dependência do abusador. Ok, com tudo isso em mente, a não dignidade, a ideia de se achar um lixo. Quantas pessoas adultas eu atendo, adultas, que dizem, eu me sinto feia, suja, nojenta. Como que esta pessoa que tem essa concepção dela se aproxima de Deus e consegue entender que Deus perdoa, consegue entender que ela pode ter uma relação com Deus? Dificilmente isso vai acontecer. Essa pessoa, ela não se acha digna nem de se ajoelhar e falar com Deus. Eu sou uma pessoa tão desprezível que Deus não vai me ouvir. E mais, pode haver aí também até uma raiva de Deus não pronunciada. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que as coisas se configuraram dessa forma? E quando o pai foi o abusador, a mesma relação com o pai, há uma projeção na relação com Deus. Então, uma desconfiança de que Deus não irá perdoar, que Deus não irá compreender e que Deus também não protegeu. Lembra daquele segundo momento onde a criança sai do abusador e, de uma certa forma, procura ajuda para outras pessoas e, às vezes, essa criança não é ajudada? Na vida adulta, traz essa concepção que Deus também não irá me ajudar, porque eu não mereço ajuda. Eu sou uma pessoa suja demais para me aproximar de Deus. E aí há uma desistência. Às vezes eu falo com pessoas que trabalham na igreja, trabalham para Deus, mas na intimidade me falam, eu faço isso porque sei o que é certo, mas eu sei que a salvação não é para mim, porque eu sou uma pessoa suja demais para ser aceita por Deus. E o que faz para desatar esse nó? Porque é um nó tão apertado, né? Porque tem a ver com a história do indivíduo, tem a ver com o que ele aprendeu de uma maneira muito bruta e extremamente equivocada, de que ela é culpada, de que ela é nojenta, de que ela é suja, de que ela compartilha com o mesmo tipo de comportamento do abusador. Como é que faz para desatar esse nó tão apertado que é de vida, de psique, de algo interno e profundo como isso? Porque eu fico assim procurando palavras para descrever, porque eu imagino ser a coisa mais
dolorosa de se carregar, né? Essa ferida aberta, e com essa sua discrição de nojo, de repulsa, de sentimento de que não presto para nada. Portanto, se eu não presto para ninguém aqui, minha mãe não me ajudou, ninguém à minha volta. O que deveria ter me protegido não me protegeu. Quem abusou de mim também deveria ter me protegido. Pensar também em Deus cuidador, protetor, é pesado para essa mente entender. Sandra, como é que faz com relação a isso? Aí está uma questão interessante, e eu quero também me apropriar da tua fala ainda há pouco. O processo terapêutico é lento. Nós vamos também perceber que há uma tendência muito grande de colocar embaixo do tapete a própria história. Eu não quero lembrar que isso aconteceu. É tão terrível que eu quero esquecer, fazendo de conta que isso não faz parte da minha vida. Mas quanto mais eu fizer isto, mais comportamentos em função do trauma eu terei. Eu preciso encarar essa dura verdade. Eu preciso buscar ajuda. Quando alguém começa a fazer um trabalho com um tratamento psicológico, sente um pouco mais de apoio do outro ser humano. Aquela ajuda que não aconteceu para aquela criancinha de 5 anos, precisa acontecer agora para a mulher de 30, para o homem de 40, para a avó de 60. Quando essa ajuda, quando a gente consegue olhar nos olhos dessa pessoa e diz, eu estou aqui, você pode contar tudo que eu vou te ouvir e eu quero te ajudar. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ganhando um pouco mais de força para lembrar de toda essa história. Por que eu preciso lembrar? Porque eu preciso reorganizar, eu preciso compreender. E uma parte principal dessa compreensão é compreender que eu não tive culpa. Mas não é tão simples assim. Eu estou falando aqui, mas isso é todo um processo de entender quem foi o abusador, de ter o direito agora de chegar para a própria família e falar, vocês não me protegeram, mas isso aconteceu de fato. Nunca mais ninguém quis tocar nesse assunto, mas aconteceu. E infelizmente eu tive pesadelos horríveis a vida toda. Infelizmente, eu não consegui parar numa faculdade, eu começava e parava todos os meus projetos, porque a minha cabeça se tornou muito confusa. Infelizmente, eu não consegui desenvolver autoconhecimento, porque um dos prejuízos do trauma do abuso é a dificuldade no autoconhecimento. Então, quando eu começo a trabalhar tudo isso, tudo começa a se encaixar. Mas eu preciso ressaltar, Darleide, que no início do processo terapêutico, o que as minhas pacientes falam e os pacientes, eu tenho náusea, vômito, dor de cabeça, insônia, irritabilidade. Por quê? Porque a mesma afetividade que eu trago no consultório daquela pessoa é a afetividade de sofrimento daquela criança. Ela não passou, aquele todo mal-estar não passou. Eu continuo com aquela criança dentro daquele adulto em estado de sofrimento. Então, tem esse primeiro momento, que muitos até desistem, falam, não, eu não vou conseguir, eu vomito o dia todo. Mas depois que passa, eu gosto de falar que pulou a onda. Depois que pula essa onda inicial, brutal, aí as coisas começam a se organizar. Eu começo a compreender. Eu começo a entender por que a minha mãe não me protegeu. Às vezes, ao contar a história da mãe, eu compreendo que ela estava num estado de sofrimento total. E muitas vezes essa mãe foi vítima de abuso e estava numa situação passiva, não conseguiu se defender e não conseguiu defender a própria filha. Quando a gente começa a entender e essa pessoa consegue agora lembrar, contar, falar incansavelmente, esgotar esse mal-estar, ela começa a se esvaziar e começa a sentir a paz. E aí a gente começa também um processo de perdão, de se perdoar por não ter dado conta das progressões traumáticas. E a essência da relação com Deus está em se perdoar. Porque se eu não me perdoo, eu não aceito o perdão de Deus. Se eu não aceito o perdão de Deus, ele é meu inimigo, não meu amigo. Então,
Primeiro, eu preciso entender tudo isso, me perdoar, e durante esse trajeto eu vou pedindo a misericórdia de Deus para que Ele traga condições que eu consiga pensar sobre tudo isso. Nesse momento, podem acontecer muitos pesadelos, e agora eu começo a entender, a organizar como um quebra-cabeça, e eu começo a me perdoar, começo a me acomodar, começo a sentir que Deus pode sim me perdoar e estar comigo. É que a E gente, aí eu começo um novo é que a processo. gente precisa lembrar que quem foi machucado, quem foi abusado foi uma criança, né? Era uma criança. Portanto, não tinha recursos psíquicos, não tinha recursos internos, emocionais, não tinha. Era uma criança em desenvolvimento ainda, em descobertas para as quais ela ainda não estava pronta para todas elas, muito menos para algo tão bruto, né, como um abuso sexual. E outros abusos também cabem, né? Sim? Eu ainda preciso pontuar uma coisa em relação a isso que você está dizendo. O adulto, a criança que foi abusada sexualmente e não recebeu apoio e tratamento, passa a ser um adulto que continua sendo abusado. Então, às vezes eu tenho uma mulher de 30 anos que me procura e fala: eu fui abusada sexualmente pelo meu médico e não consegui reagir, fiquei paralisada. E eu já olho para ela e digo: você foi abusada sexualmente na infância. Porque mesmo na vida adulta, se houve o abuso na infância, não consegue se proteger. Uhum. Bom, isso é fato, né? E alguém pode dizer assim... Bom, retomando ali o meu raciocínio, senão já ia abrir uma outra janela e talvez não dê tempo. Sim. Mas assim, nós vamos nos lembrar que estamos falando de uma criança que foi ferida, não foi cuidada, não foi atendida, não foi retirada do alcance do abusador. Ela cresce com esse sofrimento, ainda que daqui a algum tempo se afastou, não teve mais contato, mas fica lá aberta aquela questão. Não é à toa que nós vamos olhar para essa mulher adulta, para esse homem adulto, crescido, esse senhor, essa senhora, que guarda aquele segredo e olhar que dentro dela ainda tem aquela criança ferida, né? A criança machucada, a criança abusada está lá, então ela tá com medo, ela está se escondendo, ela tem medo de falar, ela tem medo de abrir a boca. E aqui tem uma questão também, não é, Sandra? Você sabe que tem muitas pessoas que foram abusadas e elas até são motivadas a falar, a contar, porque faz parte do processo de cura, né? Que ela possa dizer: olha, eu guardei esse segredo até hoje, mas a partir de agora, a partir de hoje, eu declaro, aconteceu isto e isso comigo. Mas você sabe que muitas dessas pessoas estão num contexto familiar em que elas continuam amordaçadas porque ela diz: como é que eu vou contar? Minha avó vai saber que o meu tio me abusou. Meu avô não vai aguentar, o meu tio vai querer matar o irmão dele. A minha mãe não vai aguentar, ela já é uma senhora, ela vai cair em depressão, ela vai morrer. Você sabe que ainda assim o ferido tem que suportar, continuar guardando esse segredo por amor, né, ou respeito, ou por temor ao que vai acontecer no ambiente familiar. É duro, minha amiga, é muito duro isso também. Muito duro, muito duro. Mas ainda pode acontecer da família rejeitar a fala da pessoa. Imagina, você está trazendo isso agora para destruir com a vida do seu tio? Isso aconteceu há 40 anos atrás? Isso tem um nome, reedição traumática. Uau! E o que você diz, o que você orienta? Claro que, obviamente, você vai respeitar, né? Porque você é uma intervenção numa família, então deva, de fato, considerar alguns cuidados. Mas ainda assim, em casos dessa ordem, você vai continuar incentivando-a a falar? Ou tem como lidar com isso, dar uma volta, como uma volta nas muralhas de Jericó, para não ter que lidar com revelar esse segredo? A princípio, o que essa pessoa precisa é falar. E ao falar para o terapeuta, para o psicanalista, grande parte desse mal-estar
já alguns sintomas vão desaparecendo ali, porque já existe esse falar no processo terapêutico. Mas é muito importante que se diga para a família, diga para as pessoas. Mas isso vai acontecer no tempo que a pessoa estiver preparada e se caso ela desejar fazer, porque a gente precisa respeitar. Mas eu diria uma coisa, a pessoa mais prejudicada é esta criança que foi abusada sexualmente. Então, se nós formos pensar em sofrimento de família, ao ouvir algo assim, o seu sofrimento que passou pelo abuso, ele é muito superior. Por que ele é muito superior? Porque ele comprometeu a formação psíquica. Comprometeu. Traz um sentimento de culpa e outras questões que traz um prejuízo para muitas questões relacionadas à vida. E, inclusive, traz um prejuízo para a própria relação com Deus. A dificuldade de enxergar Deus como sendo Deus e podendo ter um vínculo saudável com Deus. Então, a pessoa mais prejudicada até hoje foi você. Então, a gente precisa reavaliar sobre o sofrimento dos outros. Não que a gente queira jogar de qualquer forma as coisas, mas o falar ajuda na cura. E essa cura, ela não vai acontecer assim, num passe de mágica. Vai tempo. E às vezes você já se sente bem, mas 3 anos depois, um gatilho. E você se sente extremamente mal. E aí precisa começar novamente o processo terapêutico para dar conta dessa nova demanda que apareceu. Sandra, uma seguidora diz assim, sofri abuso na infância e depois fui molestada na pré-adolescência. O que você dizia, né? Que fica vulnerável a outros abusos. E ela continua. Depois vivi um relacionamento abusivo ainda na juventude e até a vida adulta, até me tornar adulta. Em Deus busquei refúgio. Ela já é alguém que conseguiu se relacionar em Deus como refúgio, apesar do que lhe acontecer. E aqui é uma coisa interessante para a gente dizer, né, Sandra? Que mesmo os estudos científicos, como é a sua área científica de pesquisa sobre o tema, nós vamos sempre identificar que há pessoas que lidaram de uma maneira e há pessoas que lidaram de uma outra maneira. Há pessoas que desenvolveram uma maior resiliência e conseguiram superar e conseguiram vencer. Há um número destas pessoas, mas leva-se em consideração o sofrimento que maiormente se dá na experiência das pessoas que sofrem abusos e que, por consequência, se identifica uma dificuldade de se relacionar. Uma das meninas aqui que escreveu para a gente, ela diz que sofreu abusos na infância e ela diz, hoje eu não consigo me concentrar para orar. Ou seja, é uma das pessoas que vem confirmar o que você está nos dizendo a respeito dessa relação do se sentir mal, sentir sujo, se sentir inadequado, sem perdão, porque cometeu um grave pecado e não tem cura para aquele pecado, não tem perdão, o perdão de Deus nem é suficiente. Claro, ela pensa assim, mas não é a verdade. O perdão de Deus é suficiente para todos os males e desgraças da vida, e especialmente porque o indivíduo em questão não cometeu o pecado do abuso, ela foi abusada, né? Mas aí ela disse que sofreu isso e hoje tem dificuldade de concentrar. A moça, que eu estou lendo o comentário dela agora, ela disse que com ela foi diferente, ela conseguiu buscar ajuda em Deus. Ela diz, porém, faço terapia até hoje, porque uma coisa não contraria a outra, né? Ter fé em Deus, confiar em Deus, confiar a sua vida ao Senhor, não impede ou não deveria nos levar à ignorância de não recorrer a uma ajuda terapêutica com um profissional de boa qualidade, porque é desatar nós, né? Faço terapias até hoje, muitos traumas e muitas consequências. Às vezes me vem a dúvida, será que eu deveria confrontar os tais? E aí nós falávamos disso agora há pouco. Que assim fizeram ou apenas lançar o perdão e deixar para Deus? Que é justamente o que você nos fazia pensar também sobre que o mais importante
não é falar para os outros, porque, em primeiro lugar, já está acontecendo no set terapêutico, né? O que vai acontecer, até o terapeuta vai conseguir levá-lo a pensar sobre isso. Mas os primeiros socorros é para o indivíduo no set terapêutico, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Darleide. Nessa relação com Deus, é fantástica essa questão, porque cada pessoa, ela vai reagir de uma forma. Às vezes, algumas pessoas elas chegam com sintomas do abuso, outras chegam com outros sintomas, mas a gente está falando aqui dessa maioria. Agora, você tocou num assunto, e na fala da nossa ouvinte, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar também. Ajoelhar para falar com Deus, eu não consigo ficar sozinha e manter essa fala. Olha que coisa tremenda. Se eu estou com mais outra pessoa, isso se torna cumplicidade. Cumplicidade entre eu e mais um, isso é perigoso. Eu não consigo, eu me afasto. Porque quando houve a cumplicidade entre eu e mais um, aconteceram coisas horríveis. Eu só consigo estar sozinha ou com mais pessoas. Então, como que eu vou ficar de joelho e falar com Deus? Eu e Ele. Eu não consigo ficar sozinha com mais um. Faz todo sentido, Sandra, essa perspectiva, esse entendimento. Sandra, também há de considerar que há aqueles sobre os quais nós falamos rapidinho, que são aqueles que alimentam, assim, até uma certa raiva de Deus, uma frustração com Deus, porque Deus, eu te pedi, eu pedi que o Senhor me ajudasse. E é para uma criança, e para um adulto essa questão é difícil, imagina para uma criança, né? Claro, aqui não vai dar tempo de a gente aprofundar-se nessa questão, mas é alguma coisa que fere também a muitas dessas crianças e hoje adultos nessa relação com a ideia de um Deus, de um cuidador, dos anjos que guardam, que protegem, é muito delicado. Mas, Sandra, é a última intervenção e já vou me despedindo de você e pedindo que você deixe as suas palavras para irmos fechando o programa de hoje, com esse gosto de quero mais, porque é muito delicado esse tema e provavelmente até a gente volte para continuar com ele. Muito obrigada, viu? Mas suas últimas palavras, por favor. Joia. Amores, se você se identificou com isso que a gente está falando aqui, você pode olhar para a própria história e pensar, meu Deus, né? E agora, o que eu posso fazer? Você pode ficar extremamente triste, pensando, eu não queria que isso... Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas também você pode olhar por outro prisma. Que bom que eu estou fazendo a descoberta de que estes comportamentos não me definem. Estes comportamentos não sou eu. Tudo isso faz parte de uma progressão traumática e eu estive muito doente até aqui. Então, significa que eu posso lutar por mim, eu posso lutar por uma reconstrução. E se essa reconstrução for olhando para Cristo, ainda no modelo de Cristo, então eu vou conseguir esse crescimento. O crescimento existencial, o crescimento espiritual, e isso é santificação. Dar conta das dores, lutar. Então, o que eu tenho lhe dizer é, não desista de você. Você tem algo maravilhoso chamado plasticidade neural. E a nossa mente, existem os traumas, mas os traumas é possível se trabalhar. Então, existe vida. Não desista de você. Lute, se agarre com Cristo e cresça. Muito bom. Muito obrigada, minha amiga. Deus abençoe muito a você, que se conclua logo esse doutorado e que você continue sendo essa bênção para muita gente. Quem quiser falar com a doutora Sandra Barilles, procura lá no seu Instagram. Ela também é colunista na Rádio Novo Tempo, semanalmente, e está sempre fazendo lives, encontros. Tem cursos, né? Você tem cursos também para ajudar homens e mulheres a superarem os traumas, os abusos sexuais. Então, fica o convite para você seguir agora lá no Instagram a doutora Sandra Barilles. Vou deixar ali no vídeo rapidinho para o pessoal te seguir. Um beijo, obrigada por hoje.
Muito obrigada, e nós continuamos daqui com você, também nos comovendo, nos alinhando com o coração de quem está ferido, de quem está machucado, mas a nossa palavra é sempre de esperança, é de confiança. Tenho aprendido que Deus não deixou todas as explicações para nós, mas Ele nos deixou o Consolador. E um dia nós vamos entender completamente por que Cristo fora colocado na cruz de maneira tão violenta, por que Ele foi tão ofendido, tão abusado, tão machucado, por que fizeram o que fizeram com Jesus, miserável do pecado. O mesmo pecado que feriu sua alma, que feriu sua mente, que feriu seu coração e seu corpo. Mas o Cristo da cruz que venceu e nos deu o Espírito Santo e a esperança de termos tudo isso refeito em uma nova história escrita, é o Espírito de Deus que está à sua disposição. Que você busque ajuda terapêutica, mas que acredite na ajuda do Espírito Santo, a ajuda do alto, para, em conjunto, com o seu esforço, com a sua dedicação e amor pela vida, você possa, de fato, levantar a cabeça e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, especialmente viver livre dos meus traumas. Obrigada por sua companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Um beijo, fiquem com Deus. Orem a Deus pedindo graça e misericórdia para todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias até o fim. E nós, com o Consolador, venceremos. Abraço, até o próximo.